Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura, hein? Que humilhação. O técnico Ramon Dias rifa mais um torneio eliminatório e o Corinthians está virtualmente eliminado da Libertadores. Será que dá pra reverter? Eu não tô exagerando, gente. O torcedor que acompanhou o jogo sabe do que eu tô falando. A atuação ela foi terrível em todos os aspectos. Num técnico inventando um sistema tático e uma escalação para um jogo decisivo no começo da temporada, fazendo testes, coisa que a gente alertava para não fazer. De jogadores que não conseguiram, obviamente, por conta desse sistema, se encontrar dentro do jogo. E aí sim, o Corinthians amassado, dominado, amplamente encurralado por um time mediano do continente, que é o Barcelona de Guayaquil. Vamos combinar. Não estamos falando de um time como o River Plate, de um time brasileiro, né, do Flamengo da vida, um Palmeiras no auge. Não estamos falando nada disso. Estamos falando de um Barcelona de Guayaquil, que é muito mais time do que a Universidade Central da Venezuela. Pois bem, já na fase anterior, o Corinthians foi se classificar diante de um time semi-amador da Venezuela aos 41 minutos do segundo tempo, num gol salvador, depois de tomar 3 gols desse adversário. Aí chega nessa partida, num confronto muito mais difícil, contra um time que está invicto, é verdade, esse ano, aliás, há 12 jogos, contando o ano passado, que a gente sabia ia ser mais complicado. Mas espera aí, eu não imaginei que o Corinthians, de novo, fosse favorecer a situação, fosse permitir a situação que permitiu, como fora já contra o Flamengo ano passado, contra o Racing, né, Ramon Dias? É impressionante. O Ramon, ele tem uma urticária com o jogo eliminatório, com o jogo mata-mata. Ele precisa fazer alguma coisa, e normalmente uma coisa errada. Ele não escolhe os melhores jogadores, ele inventa escalações, ele muda sistemas e o time não consegue corresponder. E isso é culpa de quem? É óbvio que é do treinador. É óbvio que eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar dos jogadores, claro, dos principais jogadores. Agora eu tô vendo aí muitas críticas, por exemplo, ao Breno Bidon, ao Memphis Depay, ao Yuri Alberto. Vamos lá. Eu não vou passar pano aqui. O Bidon jogou horrendamente, jogou muito mal e sou fã desse moleque incondicional. Acho que ele é muita bola. Inclusive, a primeira grande jogada, e talvez a única do Corinthians no jogo, tenha sido um chute do Memphis Depay em cima do goleiro numa jogada do Bidon, porque esse é o jogo dele. Não é o jogo de ficar exposto completamente, jogado aos leões, como o Ramon fez. Ah, usei 3 zagueiros. Sim, mas para começar ele não usa os melhores, ou o melhor entre os 3 zagueiros, que é justamente o André Ramalho, que tá bem, tomou um gol em cima dele ainda no segundo tempo, pra pincelar de coisa ruim ainda, mas quando você não tem o José Martínez, que ele perdeu as vésperas do jogo por um desconforto no joelho, já não tem o Ranieri, você não tem uma proteção à defesa. Então o André, ele é aquele híbrido, porque aí você, obviamente, não abdica tanto do jogo. Você tem 3 zagueiros, mas você tem um cara que sai pro jogo com a bola dominada. E não colocaria o Gustavo Henrique, que estaria fazendo o seu segundo jogo na temporada. O Gustavo Henrique quase cometeu um pênalti e quase fez um gol contra. Aliás, fez, mas aí corretamente a arbitragem anulou por impedimento. Ele estava no segundo jogo dele no ano. E no sistema de 3 zagueiros, o André Ramalho foi gigante ano passado. Pois aí justamente quando ele volta com esse sistema, ele não escala o André. Que poderia fazer quase que um volante para ter mais proteção à defesa e ainda ter uma boa saída de bola. Ele não faz isso. Ele bota o André no segundo tempo para jogar numa linha de 4, porque aí ele tira os 2 zagueiros. Parabéns, Ramon. Tudo errado, tudo errado. Então, assim, o Breno Bidon, junto do Alex Santana, eles ficaram alinhados numa primeira função e o Rodrigo Garro na armação. Gente, não houve conexão nenhuma entre os setores, porque esse time nunca jogou junto. E aí, como é que você espera que um time que nunca jogou junto tenha uma atuação convincente num jogo decisivo de pré-Libertadores? Cara, é tão óbvio, mas é tão cristalino que eu não consigo entender como um técnico desse quilate, um técnico do Corinthians, não consigo enxergar isso. Que eu aqui desse lado tenho que berrar no microfone que isso é errado. Que eu ousei falar nas entrelinhas. Gente, ele não vai inventar, né? Vamos no losango, volta, né, com um empatezinho, até derrota simples, beleza, porque reverte em casa. Tomou 3 no lombo e poderia ter tomado mais. Mas assim, no primeiro tempo, ainda tenho que ouvir, ainda tive que ouvir, na entrevista do Ramon, jogamos bem, estivemos bem. O que ele considera jogar bem? Ser atacado o tempo inteiro, mesmo que o Hugo não tenha feito grandes defesas, mas não sofremos sustos. Os caras estavam só simplesmente procurando o lugar por onde passar. E no segundo tempo eles encontraram. Mas no primeiro tempo, gente, o Corinthians não jogou. E aí, como eu falei, né, na minha opinião, não dá pra criticar ou crucificar ostensivamente o Breno Bidon, porque ele realmente ficou sozinho ali na missão. Ficou sozinho. Foi uma sacanagem que o técnico fez com ele. O Memphis Depay e o Yuri Alberto não receberam bolas, porque não houve conexão. O Garro foi muito caçado toda hora que pegava na bola e não tinha aproximação. Nas poucas vezes que o Corinthians pegou na bola no primeiro tempo, não subia ninguém. Por quê? Porque como é que o Bidon e o Alex Santana iam subir, e até tentaram algumas vezes, mas como é que eles iam subir o tempo inteiro se não tinha um primeiro volante? E os 3 zagueiros estavam enfiados, pisados dentro da área. Como que ia acontecer? Um espaçamento, gente, de blocos dos 3 zagueiros, os 2 volantes e os praticamente 3 atacantes. Não tinha conexão e o Barcelona deitando pelos lados do campo. Mas assim, o Carabali pela direita, o Orozco pela esquerda, mas foi uma festa no seu rádio.
E o Ramon Dias, no segundo tempo, desfaz a linha de 3 zagueiros, bota o André Ramalho, que não vem bem esse ano, vem pessimamente, mas aí justamente quando ele tem a possibilidade de jogar com 3 zagueiros, ele não joga. Aí ele tira os dois, o Tchoca que cometeu um pênalti infantil, que eu antevi a jogada, e acho que você provavelmente deve ter feito isso, né? Quando tem a jogada, você pensa assim, não dá o bote, não dá o bote, não dá o bote. Ele deu o bote e cometeu o pênalti. Lógico que isso ia acontecer. No segundo tempo, aí ele tira o Félix Torres também, que pouco fez, estava amarelado e tudo mais, pra botar o André Carrilho. E aí o time fica mais exposto. Porque aí ele esboça uma tentativa de jogar. Só que aí o Barcelona já tinha encontrado a maneira de chegar até o ataque, né, com muita velocidade, troca de passe. E o segundo gol, pelo amor de Deus, o segundo gol parecia o Real Madrid, gente. Parecia o Liverpool, não esse que jogou contra o PSG, né, mas o Liverpool da Premier League. Aqui, ó, pum, 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 só tapa. Os caras não dão bote. Os caras não dão bote. Aí o cara entrou na área pela direita, fez o cruzamento, pum, gol. E o terceiro gol também pareceu brincadeira de criança, né? O Orozco faz o terceiro gol com 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. O Hugo sai mal, falha no lance. Assim como ele falhou contra a Universidade Central, ele também falhou no lance. A bola sobrou no pé do cara, livre de marcação. Segunda bola toda era deles, né? Aí o cara chuta, tem 3 jogadores do Corinthians dentro do gol. E ninguém diminui o espaço, ninguém diminui no chute do cara. Atuações terríveis de todo mundo. E coletivamente um time que simplesmente não funcionou. Mas, gente, por uma questão óbvia, né? Uma bagunça tática. Eu vou cobrar de quem isso? É óbvio que é do treinador, que de novo deixou o time na mão num jogo decisivo. Olha que carimbo, hein, seu Ramon Dias? O Corinthians tem alguns jogos grandes nessa temporada. Ele ganhou do Santos. E olha que eu, inclusive, bradei na véspera do jogo. Gente, a diferença naquele momento, tá? Neymar chegando ainda. Naquele momento a diferença do Corinthians pro Santos era muito grande, como é em termos de elenco. Falei, cara, é papo do Corinthians, pô, passar o carro em cima do Santos. E o Corinthians conseguiu tomar sustos no primeiro clássico em casa. Contra o Palmeiras no Allianz, tomou um amasso, não fosse o Hugo, teria perdido o jogo e empatou em 1-1. Descobriu um gol lá com o Yuri Alberto. E no jogo contra o São Paulo tomou um baile também. Os jogos grandes do Ramon, nesse ano, eles foram lamentáveis. E eu nem vou falar nesse jogo da UCV, já falando, que não dá, né? E esse jogo deu aquele sinalzinho. Não, peraí. Dia ruim, né? 2 dias ruins, né? Não pode ser. Tem uma triste constatação nisso, gente. O Corinthians de 2024 ficou em 2024. E por que o Corinthians de 2024 não volta para 2025? Porque naquele momento existem contextos que a gente consegue enxergar e analisar com mais clareza nesse momento. Naquela reta final do Campeonato Brasileiro, não que o Ramon não tenha mérito, eu não vou tirar o mérito dele de ter encontrado um time e ter dado sequência para esse time, que foi o losango do meio-campo. Justamente esse losango que ele abandona nos momentos decisivos. Uma coisa de louco. Mas naquele momento, o Corinthians teve individualidades que sobraram, especialmente do meio para frente. O Memphis, o Garro e o Yuri, eles resolveram a parada. O Carrilho também foi muito bem, o Bidon. Aquele time funcionou, encaixou. Mérito do Ramon de ter encontrado aquele time, beleza. Mas, invariavelmente, quando você tem uma sequência de jogos de pontos corridos, você está navegando em águas mais tranquilas. Quando você precisa de uma estratégia pontual para vencer uma partida, e isso se volta e se verifica muito mais claramente no jogo de mata-mata, você precisa do treinador. Você não precisa do treinador apenas para montar o modelo tático, porque isso eu faço. Isso eu faço aqui. Carrilho vai aqui, Bidon, Ranieri, pronto, Garro. Aí Memphis e Depay lá na frente e pronto, acabou. Isso eu faço. Isso qualquer um faz que acompanha futebol. Posicionar jogador, definir um time, ele tem esse mérito de ter descoberto o time e mantido o time. Agora, o restante foram os caras que fizeram. E aí, quando você tem um jogo de mata-mata em que as adversidades aparecem, você perde um primeiro volante, você não tem, daqui a pouco, o teu jogador que você estava acostumado num nível mais alto, ou está com uma dificuldade física, você precisa fazer o quê? Você precisa se voltar para o elenco, você precisa encontrar soluções, você precisa usar uma estratégia dependendo do adversário que você tem. Em todos esses momentos, o Ramon não soube o que fazer. Então, meus amigos, eu tenho outra, não tão triste, mas outra constatação para vocês. O Ramon não é técnico para o Corinthians. O Ramon não está no nível de um técnico que o Corinthians precisa. O Ramon não tem a capacidade para, na hora decisiva, dar o salto que o Corinthians precisa. E, infelizmente, estamos chegando a uma constatação da forma mais cruel possível, que é justamente numa virtual eliminação. Pode ser que o Corinthians reverta, porque não dá para desacreditar, é muito difícil, praticamente impossível. Você tem que fazer 3 gols para levar para pênalti sem tomar nenhum. Você tem que fazer um jogo perfeito. Você tem que fazer 4 para passar direto. Já aconteceu várias vezes, tudo mais. Mas o que indica isso? Só o fato de ser futebol. Porque a tendência, pelo que o time vem jogando, 0. Pode reverter, a fiel torcida vai fazer uma puta festa, não tenho dúvida disso. O Corinthians vai fazer uma epopeia,
Pode reverter, pode. O futebol permite isso. Agora, não é a tendência. E se não reverter, tem semifinal domingo no Paulista. É bom que passe. É bom que passe. Porque se não passar, o Corinthians vai ter dado adeus ao Paulista no fim de semana e a Libertadores na quarta-feira. E aí eu não preciso nem dizer, né, o que vai acontecer. Então, passando no Paulista, ele ainda se mantém. Porque o Corinthians, eu disse há algum tempo, era o favorito para ganhar o Paulista. Pelo time que tem, pela forma como terminou o ano passado. Pois o técnico está conseguindo rasgar tudo isso. Tudo isso. E é lamentável, porque se você olhar para o time do Corinthians, o time tem que estar jogando muito mais. E por que não está jogando? É claro que a gente cobra dos atletas, mas assim, o Tite nos ensinou. Um bom coletivo potencializa as individualidades. E o contrário também é verdadeiro. Se ninguém está jogando bem, tem alguma coisa errada. E essa coisa errada, a gente sabe o que é. Então, peraí, você contrata um técnico e ganha de brinde outro. Você tem dois, que não dá um. O Corinthians entrou com uma escalação que reflete o que é o seu técnico e a sua diretoria. Ou seja, uma escalação medíocre. Um time que só pensou em se defender. Eu quero dizer para vocês que esse Barcelona, tecnicamente, não é um grande time. Não é, a gente viu. O Corinthians só foi tomar o gol no final do primeiro tempo por conta do João Pedro Tchoca ter sido juvenil. Porque apesar da gente não ter jogado nada na primeira etapa, o Barcelona pouco também criou. Pouco criou. Só que quando você não contrata, Fabinho Soldado, você e o Augusto, vocês acharam que vocês montaram um grande time. Sabe por que o Corinthians não contratou zagueiro na temporada 2025? Teve chances, zagueiros oferecidos. Muitos queriam jogar no Corinthians. Sabe por quê? Eu vou contar para vocês. Porque o seu Fabinho Soldado é fã do Kaká, que hoje é a quarta ou quinta opção da zaga do Corinthians. Entendeu? Eu avisei aqui, eu não escondo nada de vocês. Futebol é matemática. Quando os caras tinham um jogador dentro da área, o Barcelona, o Corinthians tinha 3 zagueiros, eram 3 para marcar um. Se você tem 2 sobrando, ali na linha de 5, tá faltando em outro lugar. Futebol é matemática. Isso eu aprendi com os meus amigos, 6 jogadores. 20 anos de carreira serve para isso. Quando eu vi a escalação, eu já não gostei. Poupou em Libertadores? Eu nunca vi isso. Poupou o Carrídio na Libertadores? Sério? O André Ramalho, ele poupou também. Você acha que o André Ramalho é reserva dele? O líder do elenco? O problema do Corinthians em 2025, eu não consigo comentar taticamente, sem lembrar vocês, que o problema do Corinthians em 2025 foi a soberba. É um time sem foco. Um time que fica preocupado com o extracampo. É um time de podcast. É um time de festas. Festas e mais festas. Esse é o problema. Que eu acho que é bem importante, tá? A gente tá falando isso. Por exemplo, quem vai cobrar a soberba dos jogadores? O Ramon não vai. O Ramon tem medo dos atletas. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei para vocês em blend lugar nenhum. Sabe o jogo lá em Criciúma? O Memphis não gostou de ser substituído, foi pro ônibus cheio de raiva, e o Ramon e o Emiliano deixaram lá o vestiário, e os dois entraram no ônibus, tiveram uma reunião com o Memphis dentro do ônibus, antes do ônibus sair, e depois foram lá praticamente pedir desculpas pro Memphis. Claro que não foram pedir desculpas, mas foram lá. O que foi? Calma. Você viu hoje, quando o Memphis saiu, os dois? Meu irmão, então, ele tinha medo de tirar o Memphis. Depois o Memphis ficou vários jogos. O Memphis teve jogos que não jogou nada, mas não foi substituído, porque eles tinham medo daquela, sabe, o jogador dar uma esbravejada e acabar com a autoridade do cara. O cara tem medo de perder a autoridade em público. Várias vezes que ele podia ter tirado o Memphis, não tirou de medo. Era igual a época que eu falava do Duílio. Cara, virou time de amigos, não ganha nada. Entendeu? Vai ganhar o Paulista. Meu irmão, beleza, precisamos de título. O torcedor quer Libertadores. Eu tô aqui palmeirense me enchendo o saco. Vocês são pequenos, vocês são minúsculos. Você não sei o que para Libertadores. Tá aqui as mensagens, depois eu mostro para vocês. Sou jornalista, mas sou corintiano e também os caras me enchem o saco. Pô, o Barcelona de Guayaquil não era tudo aquilo. O início do ano do Corinthians, o Corinthians tinha que chegar ao seguinte, ó. Augusto, Soldado, sabe? E chegar para os jogadores e falar assim, ó. Tinha que começar o ano falando assim, ó, a pré-temporada do Corinthians é curta como de todos os clubes brasileiros. Só que para o Corinthians, pior ainda. Porque além do Corinthians ter uma pré-temporada curta, como todos os clubes por conta do Mundial no meio do ano, o Corinthians tinha pré-Libertadores, que são 4 jogos. Não eram, né? Já foram 3, agora falta 1. Cara, era chegar e falar assim, ó, gente, até o dia 17, 18, dia 20,
de março, foco total. Sem festa, sem noite, sem podcast, sem balada, sem pôquer, sem altas horas. Só isso, gente. Vamos focar, parte física, concentrados. Não. O problema do Corinthians não foi só a linha de 5 hoje. Não foi só a linha de 5 hoje. Eu avisei. O que aconteceu hoje foi avisado. Foi avisado. Eu já vi gente falando, Barcelona não é tudo isso. Toma agora, meu irmão. Barcelona não é tudo isso. Pega essa, meu irmão. Entendeu? Aqui entende de bola, filho. E aqui entende de Corinthians, velho. Eu tô vendo o Corinthians sem foco. O problema do Corinthians hoje, o problema do Corinthians é falta de autoridade. Porque o Emiliano dançou e rebolou no palco junto com o jogador. Vai cobrar quem? O problema é panela. Panela que existe lá dentro. O Augusto pediu um favor para os jogadores, né, quando estava sofrendo processo de impeachment. Não vai cobrar ninguém. Então, os jogadores entraram com uma soberba, como se tivesse ganhado tudo em 2024. E o resultado vem agora, entendeu? Estamos colhendo o que esse elenco soberbo plantou, o que essa diretoria soberba plantou. Um presidente também que não para de dar entrevista, que fala coisas que você nem acredita. São coisas absurdas. Ele fica dando entrevista vai sempre nos mesmos lugares, as mesmas perguntas, os mesmos entrevistadores, a mesma conversa fiada e a mesma campanha política. Cara, o Corinthians precisa disso. E começa a falar coisas que a fiel TT acredita. Nossa, estamos milionários, estamos com um baita elenco, estamos não sei o quê. Ah, para, velho. Para. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tava na cara que a gente ia tomar um pau. Tava na cara. 3 zagueiros. E eu alertei vocês. João Pedro Choque, Félix Torres, o cara faz boa campanha no Paulista. No Paulista. Não vamos nos iludir com o Paulista, porque, meu irmão, os times do Paulista estão jogando com uns caras de 80 anos, velho. Uns caras que não deu certo em lugar nenhum. E aí a gente entra com uma linha de 5, né? Os 3 zagueiros. Choca, Gustavo Henrique e... Era para ser 4, né? Quase, né? Por pouco o Gustavo Henrique ainda não faz aquele... Fez aquele e quase, né? Se o jogador não tivesse impedido, era 4. E o João Pedro Choca. Nas alas, Hugo e o Mateuzinho. É isso, ó, outra fonte me chamou aqui. Boa noite, meu amigo. Nem vou perguntar se está tudo bem, porque é impossível estar bem. Uma fonte do Corinthians. O técnico entrou com uma linha de 3 zagueiros num jogo decisivo e sem treinar. Isso aqui é gente que... Não é oposição do Augusto, tá? É gente dentro do clube. Não é oposição, tá? É trabalhador. Gente boa. Então vou começar. Boa noite, meu amigo. Nem vou perguntar se está tudo bem, porque é impossível estar bem. O técnico entrou com uma linha de 3 zagueiros no jogo decisivo e sem treinar. Isso que eu queria falar. Ainda bem que você me lembrou. É pedir para perder. Isso é de uma irresponsabilidade absurda. Mas sabemos bem que a culpa não é só dele. Nos falamos. Abraços. Eu estava no Japão cobrindo o Santos em 2011. Eu estava lá no Japão. O Muricy Ramalho entrou para jogar com o Barcelona com 3 zagueiros. O Santos nunca tinha jogado com 3 zagueiros. E eu tinha informação e acompanhei os treinos lá. Ele não treinou um jogo com 3 zagueiros. Quando o jogo começou, todo mundo viu o que aconteceu. Eu adorei. O Barcelona deitou, eu comemorava lá das tribunas. O Barcelona deitou para cima do Santos. O que acontece? Tá, o que acontece? O Corinthians... A mesma coisa. Como é que você entra com 3 zagueiros sem treinar? Isso aqui. Acabaram de me falar aqui. Entendeu? Acabaram de me falar aqui. Como é que você entra com 3 zagueiros sem treinar? Essa formação, Gustavo Henrique, João Pedro Choca e Félix Torres, nunca treinaram juntos. Não foi treinada. Isso já é um grande problema. João Vitor, Jesus, Samir, não sei nem para onde olhar e o que falar depois de hoje. O que achou da escalação? Eu não gostei nada, pô. Hugo, titular, como ala e Carrilho no banco. Cara, obrigado, Superchats. Obrigado vocês que mandam aí as mensagens. Não só pela ajuda, apoio ao canal. Acho que para me fazer lembrar algumas coisas que eu esqueço, que é muita coisa e eu não anoto nada sobre improviso. Como é que você entra para o jogo mais importante do ano com o seu melhor jogador no banco de reservas? Cara, de tanta coisa que a gente falou, não podia esquecer isso. Obrigado, João Vitor. Não, gente, alguém pode me responder isso? Por favor. Alguém levanta a mão e fala, Samir, eu tenho uma explicação. Você não tem, ninguém tem. Como é que você entra para jogar a partida mais importante do ano com o seu melhor jogador no banco de reservas? É pardal demais, Samir, o Matheus está dizendo. Entendeu? É pardal demais. Você profetizou, Samir? Eu não lembro que eu profetizei. Eu falei que ia dar ruim contra o Barcelona, né? Porque tá, não é que a gente vê, né? O Carrilho.
é melhor que o Garro. O Carrídio é melhor que o Memphis. O Carrídio é melhor que o Yuri. O Carrídio é melhor que todo mundo. O Carrídio é o jogador mais importante taticamente e tecnicamente o mais sóbrio e inteligente do Corinthians. Mas aí você chega para jogar o jogo mais... Aí você põe o Carrídio contra o Mirassol, que dá para ganhar com o pé nas costas, e põe o Carrídio na reserva contra o Barcelona. Meu Deus do céu. Nós éramos os últimos. A torcida chorava e pedia para salvar. Ramon Dias disse isso. Obrigado, Marcelo, por me mandar isso aqui. Meu amigo Marcelo Silva. O cara chegar e falar assim, olha aqui, abre aspas para ele hoje, hein? Abre aspas para ele hoje. Nós éramos os últimos. A torcida chorava e pedia para salvar. Quem ele acha que é? Quem ele acha? O Corinthians não ia cair nunca. Os outros times eram piores. Quem ele acha que é para falar isso? Treinador que enxerga o Corinthians de cima para baixo, ele trata o Corinthians com desdém. É só ver nas entrevistas. Ele é questionado, ele dá risada. Diferente do Vitor Pereira, que encarava, que brigava. Tudo bem, foi um traíra depois, mas ele fala que isso é Corinthians, é loucura. Entendeu? É difícil, velho. Só quem vai cobrar? O presidente, que pediu um favor para a comissão técnica, quando estava sofrendo processo de impeachment, segura a onda. Ganha a questão do processo político na política, cara. Entendeu? Por mim, se tu ficar aí 2, 3 anos, não vai mudar nada na minha vida. Só que não leva a política pro campo. Entendeu? Você quer ganhar do Tuma? Ganha do Tuma. Faz aí os seus podcasts, né? Convida os conselheiros para tomar um cafezinho, igual você faz lá no CT Joaquim Grava, né? Convida eles para almoçar junto com os jogadores, leva eles para os conselheiros para estarem... Faz a tua política, não tô nem aí para isso. Agora, não leva isso pro campo. Os jogadores, vocês podem, sabe? Aí os jogadores vão lá, né, mostrar apoio. Eu falei na sexta, antes de acontecer, ó, Augusto tá no CT pedindo apoio. No sábado veio o apoio. Agora você vai cobrar como? Como que você cobra agora? O Emiliano que foi super bacana, né? Então, gente, o Corinthians hoje, com linha de 5 ou linha de 4, foi um fracasso, porque falta foco, virou um time de amigos, um time de paneleiros. Entendeu? E é uma vergonha se a gente não ganhar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é obrigação. É obrigação. Só que eu falei para vocês depois de UCV. Mesmo ganhando, mesmo eliminando a UCV, eu falei para vocês. Eu não sei se a gente passa do Barcelona. Eu falei, o Barcelona vai ser embaçado. Teve uma fonte que me falou, não passa. Eu falei, caramba. O cara sabe também tudo que tá acontecendo lá dentro. O Joel, agradeço ao Ramon por nos livrar da queda. Agora é Tite. Mesmo contra a vontade, tem que ser realista. Ah, cara. O Tite, treinou o Flamengo, não quis o Corinthians, mas falando tecnicamente, tá anos luz à frente do Ramon, velho. Pelo amor de Deus, o Ramon é um técnico da década de 80. O Ribas, sabe, quero o Tite. Não porque o esquema do Tite sempre teve zagueiro bom. A gente não tem um que dava no meio. Manda esses jogadores, não. Matheus Vinícius, outra coisa. Domingo tem que ser o Martins para marcar o Neymar. Porque é o único que não paga pau para ninguém, dá no meio. Eu sou a favor do São Paulo nesse time. Tite não é porque é amigão também. Eu sou a favor do São Paulo também. O São Paulo é meu nome. E tem outra coisa, tá? O São Paulo não faz. O São Paulo ele não fecha com o dirigente, não fecha com o jogador. Isso é lindo. Ele é louco. Tinha que ser o São Paulo para acabar com a amizade. Entendeu? Não tô precisando de amizade. Tem hora que, meu irmão, tem hora que é guerra. São Paulo é um nome. Tá? Por que o São Paulo não fecha com o dirigente e não fecha com o jogador? Entendeu? Se o Memphis não jogar, ele põe no banco. Ele é louco. É por isso que não vão contratar ele. Entendeu? Concordo contigo, Matheus. E o José Martins, eu tenho falado aqui. Não é à toa que é o jogador que eu mais gosto no Corinthians. O José Martins é o melhor jogador do Corinthians em 2025. Porque não entra para brincar. E tem outra. Se perder para o Santos domingo, o Ramon não estará no banco do Corinthians na quarta-feira. Sabe a informação? Não. É só o conhecimento de Corinthians. Eu não preciso ficar... eu tenho muita informação, não preciso ficar usando as minhas opiniões como informação. Eu sou honesto. Se eu faço isso, a chance de eu errar é 0. Mas não é informação. É apenas um conhecimento de Corinthians. Se o Corinthians for eliminado pelo Santos no domingo, Ramon Dias e Emiliano não vão estar no banco de reservas na quarta-feira contra o Barcelona. Por quê? Porque o Augusto é inteligente? Não, porque se fosse inteligente, tinha contratado mais, né? Tinha trocado o técnico. Obrigado. Né? A gente já viu isso acontecer no futebol. Entendeu? Obrigado. Nos tiraram do rebaixamento, tudo, mas tchau.